Deus. Amém. Tem alguns aqui. Então essa palavra é para você também. Amém? Veja bem. Por que eu senti no meu coração de falar essa palavra? Porque se tem algo que o diabo ataca na nossa geração, são as crianças. Só que, e você sabe muito bem disso, nós vivemos no mundo de uma forma global, uma ideologia que vem corrompendo as crianças principalmente. Por quê? Se nós educamos as crianças na nossa forma de pensar, quando adultos nós seremos mais pessoas nessa mesma forma de pensar, e vai ser mais fácil estabelecer a nossa ideia para toda geração. Ok? Então, nós percebemos muitos ataques em cima das crianças, e o diabo ataca de todas as formas. Por quê? É através dos nossos filhos que nós iremos expandir o reino de Deus. Creia nisso. É através da criação dos nossos filhos que nós veremos a manifestação da glória de Deus aqui na terra, onde nós teremos de fato uma geração de profetas que se levantam com a palavra e com o Espírito de Deus. Amém? Por isso a importância de nós como pais, de nós como família, dentro da sociedade. Mas o diabo, ele não ataca os nossos filhos e as crianças desde agora. Desde Moisés, quando Deus liberou uma palavra de libertação para o seu povo, Faraó, que representa Satanás, começou o ataque contra as crianças. Como? Levantando então uma perseguição contra as crianças de até 2 anos de idade, para matá-las. Porque através dessa geração viria a libertação de Israel, que foi a geração de Moisés. Mas por causa daqueles que têm o temor de Deus, aquelas famílias que são famílias de Deus, compostas de homens e mulheres justos, que temem a Deus, que andam corretamente diante de Deus, Moisés foi guardado. Então Deus trouxe libertação para o seu povo. Jesus também, aguardada a salvação de Israel e dos gentios. Antes de Jesus vir também houve um levante contra as crianças nessa época. Herodes, com medo de perder o seu trono, isso é simbolizado por Satanás. Satanás com medo de perder de fato o seu lugar na sociedade, o seu lugar no mundo. Ele se levantou, não foi contra os adultos, se levantou contra essas crianças, porque Satanás sabe que essas crianças, que esses filhos têm uma promessa e um chamado da parte de Deus. Irmãos, nos últimos dias nós teremos um grande mover de evangelismo, e isso tem a ver com as nossas crianças, com os nossos filhos. Então o diabo vai atacar quem, pelo amor de Deus? Quem são o objeto de ação do diabo nessa geração? Se não é os nossos filhos, os filhos daqueles que estão ali fora, não os nossos filhos. Eu vou te explicar por quê. Porque o diabo não tem mais ação contra os seus filhos, mas contra os filhos daqueles que andam nas trevas. Eles estão encrencados, encarcerados, ok? Então na época de Jesus houve esse levante, houve morte de crianças. Por quê? Para que a salvação não viesse. Mas Jesus guardou mais uma vez, através de uma família de homens e mulheres que temiam a Deus, que foram alcançados pelo favor de Deus, que foram alcançados pela graça de Deus e seguiam a direção do Espírito. E aqui nós temos famílias debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus, que são guiados pelo mover do Espírito. Amém? Enquanto a sociedade tem atacado nossas crianças com ideologias malignas, ideologias que pervertem a verdade da palavra, ideologias que pervertem a moralidade da sociedade, e tratando essas perversões, essas sujeiras como algo normal, aqui está o lugar onde nossos filhos são guardados. Amém? Aqui está a manjedoura que guardou Moisés. Esse é o lugar. No meio dessas águas turbulentas do mundo, nós
estamos guardando os nossos filhos acima dessas águas, como profetas que se levantam para marcar a nossa geração. E você, como família, é a peça principal, é a peça-chave para a continuação desse mover que nós estamos falando. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias a perversão seria tamanha, antes do grande dia terrível do Senhor, né, que você sabe que é a grande tribulação. O profeta Elias viria, e você sabe que isso está lá escrito em Apocalipse. O profeta Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ok? Por que teria que converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Irmãos, porque naqueles dias, e nós caminhamos, a sociedade, o mundo caminha para esses dias, não nós. Nesses dias, esses dias terríveis, a perversão dos filhos contra os pais vai ser de tal forma, que é necessário Elias aparecer para converter o coração dos pais aos filhos. Você está me entendendo? Mas isso não tem a ver conosco. Amém? Porque os nossos filhos naqueles dias serão arrebatados. Porque isso tem a ver com o quê? Que nós entregamos os nossos filhos ao Senhor. Amém? Você é responsável pelo destino do seu filho. E vem aquela famosa pergunta que todo pai que tem medo pergunta para nós: criança vai para o inferno? Eu quero te dizer, você como pai tem responsabilidade pelo destino do seu filho. Se tem gente que consagra os filhos para entidades, Deus leva muito a sério a consagração, e o diabo também. Mas se você já consagrou seu filho para o Senhor, ele pertence a Deus, porque você já deu destino para ele, amém? Mas não simplesmente dar o destino e deixar ao léu. Não, você precisa entender sua responsabilidade diante de Deus como pai. E a instrução que você deve dar a partir de então, amém? Você precisa orar por duas coisas a respeito do seu filho. Eu sei que quando você olha para o seu filho, você pensa: nossa, tomara que ele seja um médico bem sucedido, ou um advogado bem sucedido. Tomara que ele seja o mais inteligente da sala. Amém. Vale a pena pensar nisso, mas eu quero te falar algo superior. Sua oração deveria estar baseada em Lucas capítulo 2, versículo... deixa eu procurar aqui. Lucas capítulo 2. Que o seu filho seja igual a Jesus, amém? Você quer ter filho advogado? Você quer ter filho médico? Você quer ter filho empresário bem-sucedido? Deseje que seu filho seja igual a Jesus, amém? Olha só, em Lucas capítulo 2, falando a respeito de Cristo, no versículo 40, né? Depois de Maria e João cumprir todos os requisitos da lei de Moisés e apresentar Jesus no templo, e depois que Simão se encontrou e falou: agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação como o Senhor prometeu. Simão simboliza a lei aqui, amém? Depois que a lei vê a Jesus, agora ela vai embora, ok? Simão simboliza a lei. E quando Jesus foi apresentado no templo, Simão olhou, a lei olhou para Jesus e falou: agora os meus olhos contemplam a salvação. Agora, Senhor, pode me despedir em paz. E depois veio Ana. A Ana representa a graça, a profetisa Ana, amém? E a graça começou a falar para todos então que a salvação está presente na terra. E no versículo 40, onde eu quero focar aqui, diz: o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Se tem algo que você precisa orar pelos seus filhos, é: Senhor, faz eles crescerem em sabedoria e graça e favor de Deus. Graça
e favor de Deus. Quando Jesus ficou também aos 12 anos de idade no templo, respondendo, argumentando com os mestres da lei, os mestres ficavam encantados com a forma que ele falava. Depois também falou que Jesus crescia em sabedoria e em favor de Deus. Amém? A sabedoria precede o favor de Deus. Não tenha dúvida disso. O que significa sabedoria para nós? A sabedoria, segundo 1 Coríntios, capítulo 1, é o próprio Jesus. Ele foi feito sabedoria, justiça, redenção e santidade. Não é que ele nos dá a sabedoria, não é que ele nos dá a justiça, redenção e santidade, não. Ele é a própria sabedoria em mim. Primeiro, Deus fala sabedoria. Primeira coisa, sabedoria. Amém? Então não é que Deus nos dá sabedoria, não. O próprio Jesus é sabedoria de Deus em mim. Amém? Em manifestação. E como você deve conduzir o seu filho, meu irmão? Como você deve conduzir o seu filho? Em sabedoria. Em sabedoria. Como lidar com a dificuldade do temperamento do seu filho? Como lidar às vezes com uma nota baixa que aparece na escola? Como lidar às vezes com uma briguinha com um amiguinho? Você como pai, se pergunte. Talvez você não saiba a resposta, mas eu quero te dizer, Jesus é a própria sabedoria de Deus em você. Amém? Jesus é a sabedoria de Deus em você. Então ele vai crescer em sabedoria. Por quê? Porque dentro de casa ele tem a imagem da sabedoria de Deus através de você que é pai e mãe. Amém? Então, Jesus sendo a sabedoria em nós, é a garantia de que os nossos filhos serão instruídos corretamente. Corretamente na palavra. E Efésios também, capítulo 6, versículo 4, pode projetar aí para nós rapidamente, já estou caminhando para o final. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa colocar ira na vida dos nossos filhos? Nós vivemos uma geração onde os filhos são pessoas completamente, às vezes, distorcidas moralmente, né? Você vê vídeos, diversos vídeos na internet de adolescentes e juvenis que tratam mal os seus professores, chegam até a agredi-los, não é assim? Xingam, entram em briga, maquinam o mal o tempo todo. São filhos da ira, filhos irados. Por quê? Porque faltou o referencial da sabedoria e do favor de Deus através dos pais dentro de casa. Porque a sabedoria e do favor de Deus revelado através dos pais dentro de casa corrige e admoesta nos caminhos do Senhor. Essa palavra disciplina, na verdade, no original significa nutrir. Sabe, então, qual deve ser a nossa função como homens e mulheres de Deus? Como através da sabedoria de Cristo através de nós, é nutrir os nossos filhos espiritualmente, mentalmente e fisicamente. No original, esse é o sentido da palavra. Por que fisicamente? Até a forma que você alimenta o seu filho é responsabilidade sua, fisicamente falando, ok? E também tem a ver com você nutrir ele mentalmente. Com o quê? Com palavras de vitória, com palavras de vida. Nós vemos uma geração de pessoas em trevas que, ao tratarem os seus filhos, falam palavras grosseiras. Desgraçado. A gente ouve cada absurdo. Mães que xingam os próprios filhos, xingando elas. Você está produzindo os filhos da ira, que vão corromper a geração. O fruto disso é que nas nossas universidades nós temos gente que está preocupado em comer maconha com arroz, em vez de crescer como engenheiro, como profissional. Nas nossas faculdades nós temos gente que está preocupado em levantar uma bandeira de
de terroristas, porque são filhos irados. Por quê? Faltou referencial de sabedoria e de graça dentro de casa. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Essa palavra, irmãos, eu sinto como uma palavra profética. Quando eu falo que uma palavra profética, é que é uma palavra que às vezes você não entende muito bem o porquê, mas você percebe que Deus está querendo direcionar, dar direção. Isso é uma palavra profética. Amém? Os irmãos às vezes têm a ideia de que palavra profética é aquele negócio: feche seus olhos, assim diz o Senhor. Não. Às vezes uma pregação como essa dá direção para você. Isso é palavra profética. Amém? E eu percebo que isso é uma palavra profética de admoestação e ordem na família para nós. Nós estamos em época de eleição. Mas deixa eu dizer algo para você. Você pode votar na direita, como muitos aqui querem, mas política só foi feito para serviço público, não formação da moralidade da criança. Porque você pode ter ideologia de gênero nas escolas. Você pode ter, às vezes, gente falando sobre masturbação e pornografia nas escolas. Mas se dentro de casa há referencial de sabedoria e favor de Deus, não se preocupe com o que está acontecendo lá fora, porque ele vai crescer em graça e sabedoria. Porque o mundo jaz do maligno, meu irmão. Claro que como cidadãos a gente vai fazer aquilo que é propício para nós cristãos, mas acredite, o mundo jaz do maligno, e só o que muda é o evangelho da graça de Deus. Amém? Então, não... Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem pais que com medo aqui, com medo de, o meu filho, se meu filho foi influenciado por isso, por essas ideias, por essas perversões do mundo. Se o meu filho foi influenciado, eu sei que você como pai, porque eu sou pai, às vezes tem esse medo. Eu quero te dar uma palavra de consolo aqui: não precisa ter medo, porque maior é o que está em você do que está no mundo. E a promessa que Deus fez para você alcança os seus herdeiros. Amém? Então, não fique preocupado achando que Satanás vai roubar os seus filhos, não, porque ele já pertence ao Senhor. Amém? E eles vão crescer em graça e sabedoria, e vão se destacar, e vão influenciar positivamente na sociedade. Amém? Assim é. Por que eu estou te afirmando isso? Porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e essa herança se estende para as próximas gerações. Amém? A sua geração é a geração que possui a terra de Canaã, e os seus filhos vão desfrutar dessa terra também. Então não fique preocupado: ai meu Deus, a ideologia vai influenciar minha criança. Por favor, dentro de casa tem um referencial de sabedoria e de graça. Amém? As trevas são dissipadas pela luz. Vocês são filhos da luz, não mais filhos da ira. Por isso não se preocupe, o seu filho vai crescer na bênção e no favor de Deus. Amém? Fique de pé onde você está. Aleluia. Então essa é uma pequena introdução do seminário para casais, seminário da família, que vai acontecer no sábado, tá bom? Mas quantos temos pais aqui presentes nessa reunião? Quantos são os pais presentes nessa reunião? Infelizmente são poucos. Poderia ter muito mais. Quantos aqui que são casados e não têm filhos ainda? Levante sua mão. Ok. Alguns, eu quero te dizer uma coisa: a formação da família é o que vai sustentar os princípios elementares do reino de Deus na terra. Por isso, tenha filhos. Porque, mas por que eu vou ter filhos num mundo como esse? Tão difícil, melhor não ter. Meu irmão, não pense dessa forma. Se você conhecer o poder que há dentro de você, você teria muitos filhos. Porque através desses filhos, você vai abençoar nações, abençoar a sociedade. Amém? Tenha filhos. Busque ter como família. Mas o dinheiro, o mundo é mau. Irmãos, creia no Deus provedor,
Creia no Deus provedor que provê todas as coisas. Eu posso te afirmar, para cada filho que você tem, uma medida maior de prosperidade você vai ter na sua vida, porque Deus está mais interessado na expansão da imagem dele na terra do que você. Então, se você tem filhos, você vai expandir a imagem de Deus na terra, expandir com a glória de Deus na terra, e Deus está interessado e vai investir nisso em você. Por isso, tenha filhos. E ter filhos é tão maravilhoso que até fabricar eles é bom. Tenha filhos. Enche esse prédio de criança. Enche sua casa de alegria, de favor, de graça de Deus. Quanto mais filhos, mais o aumento da graça de Deus você vai ter. Creia em mim. Eu quero dizer uma coisa para você que não pode ter filho por questões médicas. A promessa de Deus se estende para você. Se estende para você. E o poder de Deus toca no seu útero. Em nome de Jesus. Toca completamente no sistema reprodutor seu. Com poder. As trompas do útero que estão falhas, Deus restaura em nome de Jesus. O canal é restaurado em nome de Jesus. As paredes do útero que estão feridas, Deus cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro para você que é homem, que também não pode ter filhos, Deus dá força agora na sua região reprodutora. Força, vitalidade, em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. A multiplicação, o crescimento, a vida, o fluir do Espírito. Oh, meu irmão, você como família é representante, expressão de Deus, da glória de Deus. Quanto maior é a sua família, maior será a glória na sua casa. Quanto mais filhos, mais a sociedade vai ser impactada pelo reino de Deus. Amém? Como você acha que os muçulmanos estão alcançando a Europa? Porque um casal de muçulmanos, um muçulmano tem 3 mulheres, e cada mulher tem 3 filhos cada um. Por que você acha que os muçulmanos estão crescendo? Por que você acha que o catolicismo no México é forte e místico? Porque um mexicano em média tem pelo menos 5 filhos. Onde estão os homens e mulheres de Deus que vão levantar a bandeira do amor na família? Amém? Levante suas mãos. Amém, amém. Deus está curando pessoas estéreis nesse lugar, tanto homens quanto mulheres. Pessoas que por muitos anos tentam ter filhos, pessoas que por muitos anos eles têm lutado e têm buscado formas e artifícios, mas Deus dá vida, o Deus que dá vida, o mesmo Deus que revitalizou Sara e Abraão, esse mesmo Deus vai revitalizar você agora em nome de Jesus, com poder, com graça, em amor. Declaro que o desejo que você tem por ter mais filhos, o Senhor vai cumprir isso em nome de Jesus. Declaro que você que é solteiro, o Senhor vai preparar também para você um celeiro que transborda em vida, em amor, uma família abençoada. Em nome de Jesus, o Senhor vai encher de filhos a sua aljada. Em nome de Jesus, filhos que são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, meu irmão, não se preocupe com ideologias malignas, porque são herança do Senhor e reinarão em vida nessa terra, porque a nossa casa é a casa do justo de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, oh, aleluia. Aleluia, levante sua mão e comece a profetizar. Os nossos filhos herdarão a terra. Os nossos filhos, comece a profetizar. Você que é pai, você também que não tem filho, você que
é solteiro, profetiza: os nossos filhos herdarão a terra, os nossos filhos herdarão essa terra, a nossa família de Deus vai crescer e vai expandir, vai influenciar escolas, enquanto a televisão mostra ideologia de gênero, perversidade sexual, promiscuidade. Declaro em nome de Jesus que através da nossa igreja, os nossos filhos encherão as salas de aulas com oração, com adoração, com louvor, com evangelho. Os nossos filhos serão profetas dentro das salas de aula. Os nossos filhos, os nossos filhos, quando estiverem dormindo, vão ter experiências com Deus. Eles terão visões e sonhos proféticos, porque a sua casa é a escada. Na sua casa está a escada onde que Jacó viu, na visão em Betel. Então sua casa, os seus filhos terão experiência com o céu, por causa daquilo que nós vamos viver nos últimos dias. A intensificação do sobrenatural de Deus vai se manifestar através das crianças. Elas terão visões. Ao encontrar um coleguinha na escola enfermo, eles vão orar por elas, e com palavras simples: eu te curo. Eles vão falar assim: eu te curo. Eles serão curados. Escute, meu irmão, você como pai, como mãe, você é a expressão da sabedoria e da graça de Deus para eles. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então quero desafiar aqui os líderes da rede de adultos, os casais. Não fique de fora do seminário. Nós estamos fazendo isso para você, amém? Para investir na sua vida. Quantos creem, diga amém. Cumprimente o irmão com a graça e a paz do Senhor. É no Equatorial, o seminário é no Equatorial, amém, irmãos? Deus bendiga a todos.